O ponto forte e o ponto fraco de cada time do Brasil. Esse vídeo foi fortemente inspirado pelo canal Storable Football, então vai lá dar uma força pra ele. Flamengo. O ponto forte do Flamengo é sem dúvida a sua hegemonia local. Tem vantagem no confronto direto contra todos os seus rivais. Tem mais títulos que todos os seus rivais. Simplesmente o Rio de Janeiro tem dono, e é o Flamengo. Outro ponto a se considerar é que o Flamengo também tem a maior torcida do Brasil, o que é sempre um ponto forte. Já os pontos fracos é sua falta de estabilidade assim que ele está prestes a alcançar uma hegemonia nacional. Não tem jeito, cara. Quando o Flamengo tá bem, aparece um preparador físico para dar um soco na cara do seu centroavante, o técnico é demitido, o clube entra em crise, cai um meteoro na Gávea, tudo acontece. Dessa forma, o Flamengo nunca conseguiu uma grande hegemonia nacional, mesmo sendo de longe o clube que mais fatura do Brasil. Outro ponto que pode estar ligado a essa falta de estabilidade do Flamengo é sua falta de um estádio. Se bem que beleza, deve sair um agora há pouco, mas são muitos anos com o Flamengo ganhando milhões e não tendo um estádio próprio, sendo que muitos outros times com muito menos investimento têm estádios próprios. Fluminense. O ponto forte do Fluminense é a sua grande história. Não é à toa que a torcida diz que o Fluminense foi o primeiro grande time do Brasil. O Fluminense é responsável por construir o primeiro estádio de concreto da América do Sul, foi o primeiro clube de futebol do Rio de Janeiro, foi quem profissionalizou o futebol no Rio de Janeiro e no Brasil, e muito por causa disso, é o único time do Brasil e um dos poucos no mundo a possuírem a Taça Olímpica, um prêmio dado pelo Comitê Olímpico Internacional a um clube ou organização por contribuições para o desenvolvimento do esporte naquele ano. O prêmio inclusive é dado até hoje, mas pouquíssimos times de futebol do mundo têm essa honraria. O Fluminense também doou um avião para a Força Expedicionária Brasileira lutar na Itália, nos anos 40. Outro ponto forte do Fluminense é sem dúvida sua excelente categoria de base, que já revelou jogadores como Marcelo, Carlos Alberto Torres, Thiago Silva, mais recentemente Luiz Henrique, John Kennedy, André, entre vários outros. Embora alguns desses tenham ido parar em rivais, né? O ponto fraco do Fluminense é seu rebaixamento para a Série C em 98. Além disso, o Fluminense já escapou de rebaixamentos por vias externas, digamos assim, pelos tribunais, como em 2013 e em 96, embora hajam justificativas legais para todos esses acontecimentos. Outro possível ponto fraco do Fluminense é sua demora para ganhar um título internacional, que só vem em 2023. Botafogo. O ponto forte do Botafogo é sua belíssima relação com a seleção brasileira. O Botafogo foi a base, junto com o Santos, dos 3 primeiros títulos da seleção brasileira, em 58, 62 e 70, tendo jogadores como Garrincha, Zagallo e Nilton Santos em seu plantel, sendo até hoje o clube que mais cedeu jogadores à seleção brasileira em Copas do Mundo, sendo 48 jogadores. Sem dúvida, se não fosse o Botafogo, talvez o Brasil não fosse o país do futebol como conhecemos hoje. E o ponto fraco do Fogão é que mesmo tendo tantos jogadores lendários em seu plantel, não viram esses jogadores ganharem praticamente nada pelo clube, já que ele tem menos títulos que todos os seus rivais em todas as competições, tirando o torneio Rio-São Paulo, vale dizer. Além disso, ele leva a pior no confronto direto contra todos os seus rivais. Mesmo recentemente tendo encaixado 8 vitórias seguidas contra o Fluminense continua tendo mais vitórias que o Botafogo no clássico. Além disso, o clube já foi rebaixado 3 vezes. Vasco da Gama. O ponto forte do Vasco da Gama é sua belíssima história na luta contra o racismo e sua relação com o povo trabalhador fluminense. É o único time dos 4 grandes do Rio a ter sede na zona norte do Rio, área mais popular. Também foi o primeiro dos grandes clubes do Brasil a aceitarem jogadores negros em seu plantel. O clube fez oposição a essa medida através da sua famosa resposta histórica. Outra prova da relação do Vasco com o povo trabalhador é que foram os próprios torcedores do Vasco que construíram seu primeiro estádio, São Januário. A primeira versão do estádio, no caso. Outro ponto forte do Vasco é sua grande torcida espalhada por todo o Brasil. O ponto fraco do Vasco são seus bilhões e bilhões de rebaixamentos. São 4 rebaixamentos da Série A para B, sendo que um deles o Vasco não conseguiu voltar para a Série A, logo no próximo ano. Ou seja, o Vasco jogou 5 vezes a Série B, isso só de 2008 para frente, quando foi sua primeira queda. No geral, os últimos 20 anos do Vasco não ajudam muito o clube, já que só levantou uma taça nesse meio tempo e viu todos os seus rivais ganharem títulos expressivos. Corinthians. O corintiano pode muito bem dizer que possui a torcida mais fiel e mais fanática do Brasil, sendo torcida essa responsável pelas 2 maiores mobilizações humanas da história dos eventos esportivos. A primeira lá em 73, na semifinal do Brasileirão, contra o Fluminense no Maracanã, onde os corintianos colocaram mais de 70 mil torcedores no Maracanã, e ganharam do Fluminense, que era franco favorito naquela situação, e chegaram na final do Brasileirão. E outra mais recente foi a invasão corintiana do Japão, que os japoneses lembram muito bem até hoje. E ao contrário do Brasileirão de 73, o Corinthians voltou vitorioso do Japão. E esse é outro ponto forte do Corinthians. É um dos poucos times brasileiros a ter um Mundial no seu formato moderno.
Os pontos fracos do Corinthians são suas dívidas astronômicas. Desde que o Corinthians construiu a Neoquímica Arena, ele nunca mais se recuperou financeiramente. E já vão mais de 10 anos da construção do estádio. O que fez o Corinthians ficar profissional em várias formas de dar calote nos outros. Outro possível ponto fraco do Corinthians é sua relação com títulos sul-americanos, já que, mesmo tendo muitas participações em Libertadores, por exemplo, só alcançou a semifinal 2 vezes. Só alcançou a final uma vez, final essa que ganhou, mas ainda assim é bem menos que seus rivais paulistas. São Paulo. O ponto forte do São Paulo é sua relação com os troféus internacionais, principalmente o Mundial de Clubes, sendo que é o único clube brasileiro a ter 3 edições desse torneio, sendo 2 no seu formato antigo e 1 no seu formato moderno. Também o time é extremamente equilibrado em questão de títulos, tendo 6 brasileiros, 3 Libertadores, 3 Mundiais. É um time muito redondinho em questão de títulos e não falta nada pro São Paulo na verdade. Além disso, é um time com uma torcida muito grande e nunca foi rebaixado. O ponto fraco do São Paulo é o Corinthians, que eliminou o Tricolor nos principais mata-matas em que disputou. Tá, tudo bem. Esse não é o pior ponto fraco que vai aparecer no vídeo. De fato, o São Paulo é um time um pouco difícil de zoar, né? Santos. O ponto forte do Santos é sua relação com a seleção brasileira. Junto com o Botafogo, o Santos foi a base das 3 primeiras seleções campeãs do mundo, em 58, 62 e 70, tendo sem dúvida o melhor plantel de ídolos de todo o futebol brasileiro, tendo Pelé no alto da sua galeria de ídolos, dentre vários outros. Outro possível ponto forte do Santos é sua fortíssima categoria de base, tendo revelado já com jogadores como Robinho, Neymar, Elano, Pelé, Marta, mais recentemente Gabigol, Bruno Henrique, Marcos Leonardo, dentre vários outros, né? Embora alguns desses aparentam não gostar tanto assim do Santos, eles foram revelados lá, né? Isso aí ninguém muda. De fato, a água da Vila Belmiro é diferente. Já o ponto fraco do Santos é ter menos confronto direto que todos os seus rivais, apanhando para os 3 times da capital. O time também tem uma torcida muito pequena comparada com os outros 3 times de São Paulo. Além disso, dos 45 títulos do Santos, 25 foram ganhados nos 10 anos em que o Pelé jogou no clube. Então, sem o Pelé, o Santos basicamente ganhou 2 Brasileirões, uns 10 Paulistas, uma Libertadores e uma Copa do Brasil. Não é muita coisa, né? O Santos não é um time muito estável. Depende de revelar um grande craque aí para poder ganhar títulos, né? Foi assim com o Pelé, lá no começo dos anos 2000 com o Robinho e mais recentemente com o Neymar. Quando o Santos não revela ninguém, fica bem difícil de jogar. Palmeiras. O ponto forte do Palmeiras é sua relação com o Campeonato Brasileiro. É de longe o maior vencedor do torneio, sendo o maior vencedor na era amadora, antes de 71, na primeira era profissional entre 71 e 2002 e na era de pontos corridos, de 2003 para frente. O Santos é o maior vencedor de todas as eras do Brasileirão, tendo ganhado muitos títulos no mata-mata e no pontos corridos. O Palmeiras também é um clube muito estável em relação a títulos, tendo ganhado títulos importantes em praticamente todas as décadas. Então é muito difícil um time do Palmeiras ser fraco. O Palmeiras está sempre disputando alguma coisa. Já os pontos fracos do Palmeiras consistem no fato de que o Palmeiras é o único dos times grandes de São Paulo a ter sido rebaixado 2 vezes e é o único paulista que não tem o Mundial de Clubes, tendo já tido boas oportunidades de ganhar o torneio. Lá contra o Manchester United, que perdeu por causa de uma falha do goleiro, aquela vez contra o Chelsea, que o Palmeiras perdeu por causa de um pênalti, e da outra vez que nem na final do Mundial chegou, então pipocou antes. De fato, a relação do Palmeiras com o Mundial não é lá muito fácil. Atlético Mineiro. O ponto forte do Galo é seu confronto direto contra o Cruzeiro. Mesmo o Cruzeiro se dando melhor contra o Galo em praticamente tudo, no confronto direto, quem manda é o Galo. Além disso, o Atlético Mineiro tem mais campeonatos estaduais do que o Cruzeiro. Já o ponto fraco é perder em praticamente tudo para o seu rival. O Cruzeiro tem mais brasileiro, tem mais Copa do Brasil, tem mais Libertadores, mais praticamente tudo, né? Menos confronto direto e estadual. Outro possível ponto fraco do Atlético Mineiro é sua derrota para o Raja Casablanca no Mundial de 2013. Cruzeiro. O ponto forte do Cruzeiro é sua hegemonia em Minas Gerais. Não adianta, o Galo tem que comer muito arroz com feijão ou ciscar muito milho para chegar no nível do Cruzeiro. O Cruzeiro é maior que seu rival em todos os títulos importantes. De fato, o Galo vai ter que correr muito atrás do Cruzeiro se quiser alcançar. Além disso, dá para destacar também a relação do Cruzeiro com a Copa do Brasil, sendo esse o maior campeão desse torneio. Já o ponto fraco do Cruzeiro é que mesmo com isso tudo, ele continua sendo o patinho do Atlético Mineiro, apanhando sempre no confronto direto. E outro ponto fraco muito importante são os seus últimos anos na Série B. O Cruzeiro não só caiu para a Série B, ele praticamente acabou. Se o Cruzeiro fosse uma empresa, ele tinha sido fechado há muito tempo, por falência mesmo, falta de grana. O Cruzeiro nos seus anos da Série B
praticamente deu uma de Fluminense e caiu para a Série C. Não caiu por muito pouco, chegou a ficar na zona de rebaixamento em alguns anos. Tanto que hoje existe o verbo cruzeirar, que é quando o time está muito próximo da falência. Grêmio. O ponto forte do Grêmio é sua tradição copeira. O Grêmio é sempre um time muito forte em Copas, tanto que já ganhou 3 Libertadores e 5 Copas do Brasil, tendo só ganhado menos que o Cruzeiro, e é um dos maiores vencedores brasileiros da Libertadores. O Grêmio é um time que em mata-mata nunca dá pra desconsiderar. Se o Grêmio tá jogando, ele é um candidato a título, sempre. O Grêmio é um time que nunca se dá por vencido. Já o ponto fraco do Grêmio é o contrário das Copas. O Grêmio é um time que sempre se dá muito mal em formato de liga. Tanto que a última vez que o Grêmio ganhou um campeonato brasileiro, os dinossauros tinham acabado de ser extintos, né? Além disso, o Grêmio só tem 2 brasileirões, e nem foram na época de pontos corridos. O Grêmio também é um time que recentemente passou maus bocados na Série B, tendo sido rebaixado já 3 vezes. Internacional. O Inter é parecido com o Grêmio em muitas coisas. É sempre um time muito forte em mata-mata, tanto que é um time bicampeão da Libertadores e é um dos pouquíssimos times brasileiros a vencer o Mundial na era moderna. O Inter também é o único time a vencer um Brasileirão invicto, lá em 79. E seu ponto fraco, assim como seu rival, é sua relação com o Campeonato Brasileiro. Porém essa eu acho um pouquinho mais complicada, já que o Inter perdeu 2 títulos muito recentes de Brasileirão de formas extremamente sofridas, como o Brasileirão de 2021, quem não lembra daquele lance do Edenilson, e no Brasileirão de 2005, que teve vários jogos refeitos por conta de esquemas de manipulação de resultados. Antes dos jogos serem refeitos, o Inter iria ser campeão, mas depois que os jogos foram refeitos, o Inter acabou perdendo o título pro Corinthians. Mas o que deixa os colorados mais putos ainda é que no confronto direto entre Inter e Corinthians, o Inter teve um pênalti roubado. De fato, não é muito fácil torcer pro Internacional em Campeonato Brasileiro. Atlético Paranaense. O ponto forte do Atlético Paranaense é ser um dos poucos clubes fora dos grandes clubes do Brasil, os tradicionais 12 grandes, a ter um Brasileirão relativamente recente. Mesmo sendo um clube de fora dos grandes centros futebolísticos, com uma torcida relativamente menor e com menos investimento que os outros grandes clubes, é um time que sempre bate de frente, compete firmemente com os grandes, com uma torcida que sempre comparece em peso no estádio. Além disso, o clube tem uma estrutura invejável, com uma arena moderna e tudo mais, sendo um clube que é um exemplo de gestão, pelo menos na maior parte do tempo, né? Seu ponto fraco é nunca ter conseguido se firmar de fato como um dos 12 ou 13 clubes grandes do Brasil. Teve chance quando bateu na trave nos títulos da Libertadores em 2005 para o São Paulo e mais recentemente em 2022 para o Flamengo. Caso um desses 2 títulos tivesse se concretizado, quem sabe o patamar que o Furacão estaria hoje em dia, né? Além do mais, o Furacão foi rebaixado no seu centenário, algo que ele sempre zoou seu rival, Coritiba, por também ter sido rebaixado no seu centenário. Agora a piada acabou. Coritiba. O ponto forte do Coxa é que, mesmo tendo muito menos sucesso a nível nacional do que o seu rival Atlético Paranaense, possui grande vantagem no confronto direto. Além disso, o Coritiba já ganhou mais campeonatos estaduais do que seu rival, que nos últimos 20 anos tem passado por fases muito melhores do que ele. Além disso, o Coritiba, assim como seu rival, mesmo sendo um clube de fora dos grandes centros futebolísticos, possui um campeonato brasileiro. Já meio antigo, sim, mas ainda assim é um grande mérito. Já o ponto fraco do Coxa é estar sempre na sombra do seu rival, pelo menos nos últimos 20 anos, tendo visto seu rival o ultrapassar em praticamente todos os títulos, e ainda por cima chegar em finais de Libertadores, coisa que o Coxa nunca chegou. Além disso, o Coritiba também caiu de forma vexatória no centenário, na última rodada do Brasileirão em casa. Vitória. O Bahia fala triunfo em vez de vitória para descrever suas vitórias, por causa deles. Foi mal, torcedores do Vitória, mas eu não consegui achar nenhum outro ponto forte, então vai ficar esse mesmo. Já o ponto fraco do Vitória é não ter nenhum título nacional relevante, e vive à sombra do seu rival de estado desde sempre, basicamente. Possui uma boa hegemonia na Copa do Nordeste, mas nunca conseguiu se firmar de fato em âmbito nacional. Bahia. O Bahia, mesmo sendo um clube de fora dos grandes centros futebolísticos do Brasil, e não sendo um dos 12 grandes do Brasil, possui 2 campeonatos brasileiros, o que é muita coisa para um time do Nordeste. Não somente tendo 2 títulos, mas tendo o primeiro título oficial de campeão brasileiro. E não tô contando aquele título de 37, esquece aquilo. O Bahia é o primeiro campeão brasileiro, esquece. O Bahia também tem uma hegemonia muito grande na região Nordeste, sendo o maior campeão regional e nacional do Nordeste. O ponto fraco do Bahia foi justamente nunca ter conseguido dar esse passo adiante e se firmar de fato como um dos 13 grandes clubes do Brasil. O clube tem pouquíssimas participações em Libertadores, nunca chegou numa final, nunca ganhou uma Copa do Brasil,
e não ganha um Brasileirão desde os anos 80. Mas vamos ver o que acontece com essa SAF do Grupo City.